CBN Inovação, com Vini de Oliveira. Olá, Vini, boa tarde para você. Boa tarde, Carlinha, tudo bem, amiga? Tudo bem, eu tô trocando as horas aqui toda hora, mas tá tudo bem. É a idade não, né? Não, acho que é só o cansaço mesmo, mas vamos lá, Vini. Mas você tem cara de jornalista, viu? Ah, é? Porque é cara de cansada, é isso? Não, é porque você é uma mulher bonita, inteligente e tem cara de jornalista. Ah, tá bom. Estava falando agora sobre ter cara ou não ter cara, na coluna de Luiz. Ah, sim, tá certo. Eu fico pensando, quem olha pro Vini, acha que o Vini tem cara de quê? Ah, você tem cara que saca de tecnologia, viu? Você tem. Será? Meio nerd, assim. Todo louco tem cara de nerd, né? Olha, já é um preconceito meu, né? Falar que a pessoa tem cara de nerd, olha. Eu fico um pouco preocupado, né? Porque tudo que a gente fala hoje em dia de alguma forma tem alguma conotação errada. Pois é, mas na verdade é porque a gente está refletindo mais sobre o que a gente fala, né? Isso é importante. O ouvinte comentou sobre o Porta dos Fundos aí. Isso. Um vídeo que eu achei muito bem feito também. Mas ontem eles também foram criticados sobre um vídeo do Covid que houve uma certa conotação gordofóbica. E aí eles tiveram que ir a público ontem, pedir desculpa e fazer uma live com o pessoal do movimento nem sei qual é a terminologia, anti-gordofobia, sei lá, exatamente para se retratar sobre o vídeo. Então, hoje em dia, realmente é um assunto muito sensível. A gente se comportar hoje, tem muita gente que é figura pública, né? É isso, mas eu vi outro dia uma frase que eu gostei bastante, é como se fosse uma criança perguntando pra mãe, o que é mimimi? E ela falou, mimimi é a dor que não dói na gente. Interessante, né? Porque pra você é mimimi, agora pra quem sente a dor... Bom, mas vamos lá. Vamos falar de comportamento digital dos consumidores brasileiros durante a pandemia, Vini. Tem pesquisa sobre isso? A gente está tendo acesso aí em primeira mão no Brasil. É uma pesquisa que foi liberada essa semana. Estamos sendo privilegiados aí no Brasil de estar lançando esses dados. Vini de Oliveira tem todas as informações em primeiríssima mão. Eu tô melhorando. Mas, enfim, a galera da Opinion Box, da Red Hog Digital, deu a honra de passar essa pesquisa aí para a gente poder divulgar, que realmente faz um retrato dos últimos 3 meses do que está acontecendo no Brasil, esse comportamento digital das pessoas. A pandemia realmente impactou de forma muito forte a todos nós, estamos ficando muito mais tempo conectados, e diante disso, o que a gente está vendo efetivamente é que as pessoas realmente estão consumindo mais internet, estão tendo comportamentos bem distintos do que acontecia antes da pandemia. É isso, Vini. Perdão. Engasguei. Vamos lá. Mas então, o que é distinto do antes da pandemia, talvez fique um pouco lógico, assim, para quem está ouvindo, porque afinal tudo mudou um pouco. Mas o que caracteriza mais o brasileiro? Tem uma característica que seja mais do brasileiro enquanto consumidor digital? O que está acontecendo, Carlos? O Brasil é um dos países do mundo que mais a população fica mais conectada. Então, esse já é um ponto muito interessante. Então, sempre acontece um olhar especial para o Brasil. Não sei se você sabe, o Facebook, muitas vezes os primeiros testes que o Facebook faz em plataformas, ele faz no Brasil. Não sabia disso. Então, o que acaba acontecendo? Nos bastidores, muita coisa que acontece, principalmente no marketing digital mais avançado, acontece no Brasil os primeiros testes de filtros, de travamentos, de performance. Então, acontecem muitos testes aqui no Brasil. E o que está acontecendo? O Brasil, ele sempre tem um olhar muito, muito especial para esse movimento. Tanto é que a maior empresa do mundo hoje de comportamento de marketing nos mecanismos de busca, que é uma empresa russa chamada SEMrush, ela participou dessa pesquisa, porque ela realmente queria entender esse comportamento. E vários dados
vieram à tona que existia um debate e as pessoas imaginando que realmente aqui a gente tem um comportamento diferente mundialmente. E a pesquisa demonstrou. Por exemplo, existe uma tendência que era amplamente debatida de que as pessoas estavam utilizando muito o mecanismo de busca através da voz. Então, muitas empresas estavam investindo tempo em pesquisas nisso aí. E o que foi percebido nessa pesquisa aí da RedHog e da Opinion Box é que só 2% dos brasileiros, por exemplo, fazem busca exclusivamente por voz. Você tem costume de usar esse recurso? Não. Eu também não uso. Eu não uso. Então, isso está demonstrado aí na pesquisa, só 2%. Uma outra coisa também que as pessoas podem imaginar é que o Google, ele é soberano nas buscas na internet. E o que a pesquisa demonstrou é que existe, por exemplo, um nicho que é exatamente quando as pessoas estão buscando informações sobre pessoas ou avaliações sobre produtos, elas vão muito no Reclame Aqui. Então, quando a pessoa vai comprar, por exemplo, uma geladeira, aí eu penso naquela marca, primeiro vou no Reclame Aqui para ver a opinião das pessoas, as reclamações delas sobre aquela marca, e depois eu decido se eu vou comprar ou não. Porque já fica naquela ideia, se eu jogar no Google, vão aparecer as publicidades, os anúncios positivos. Se eu for no Reclame Aqui, eu já vou saber o que o povo está falando mal desse produto, né? Outra coisa que a gente tem debatido muito aqui esses dias, e que a pesquisa comprovou, é que as pessoas ainda têm uma certa relutância de ir para o digital. Agora está todo mundo obrigado a ter que entrar no digital do ponto de vista empresarial. Certo. O que a pesquisa está demonstrando? 29% das pessoas, quer dizer, praticamente 1/3 das pessoas, elas fazem buscas na internet para depois decidir uma compra em um ambiente físico. Então isso é muito sério. Porque se você não tem nenhuma presença digital ou uma presença digital muito mal feita, isso vai impactar em você não vender na sua loja física. Olha, que interessante isso também, hein? Então, o que acontece? Outra coisa que as pessoas pensavam é que o impacto das campanhas de marketing, de campanhas patrocinadas, as pessoas clicavam muito. E, na realidade, as pessoas, elas afugentam um pouco, estão afugentando um pouco as campanhas de marketing pago. Então, o que acontece? 61% das pessoas, quando elas entram no Google, por exemplo, ela primeiro dá uma olhada geral na página, na primeira página, para depois clicar. Então, não necessariamente as pessoas já, ao encontrar aquele anúncio, já clicam lá. Então, isso vai de encontro a uma tendência porque as pessoas estão cada vez ficando mais furiosas, mais enraivecidas, mais relutantes a campanhas pagas. Enquanto as próprias plataformas, elas estão de certa forma, impedindo o alcance orgânico, aquela postagem gratuita. Então, essa pesquisa ela tem alguns impactos muito interessantes do ponto de vista de marketing. Olha, dá para analisar aí bastante e traçar estratégias mais assertivas, né? Com certeza. Tanto é que a gente tem algumas falas aí, exatamente dos CEOs dessas duas empresas. Um agradecimento enorme ao pessoal, ao Felipe Scheper, da Opinion Box, e ao Felipe Bazon, da RedHog Digital, que liberaram essa pesquisa para a gente e também passaram alguns áudios respondendo algumas perguntas minhas para eles aí, que nós temos. Então tá, vamos ouvir então, porque segundo o Felipe Scheper, que é o CEO da Opinion Box, o dito novo normal, né, que é esse termo da moda agora, ele foi bem representado através dessa pesquisa. Vamos escutar o que ele disse, explicando qual é a importância dessa pesquisa para as pessoas e para as empresas. Dentro de um cenário em que a pandemia está trazendo uma nova realidade, né, um novo normal para todo mundo, né, sejam as pessoas, sejam as empresas, uma pesquisa como essa ajuda os empreendedores, tomadores de decisão, sejam de empresas grandes ou pequenas, a entenderem melhor qual o impacto da pandemia e como estão mudando os comportamentos das pessoas, seja para compra, para consumo ou até mesmo para pesquisa de informações, dados, produtos. Então, uma pesquisa que é feita com uma amostra tão robusta, né, mais de 3.000 casos, que permite ter uma assertividade muito grande, coloca na mão dos tomadores de decisão dados suficientes para pensarem tanto no modelo de negócio quanto na estratégia de comunicação, como
eles devem lidar com seus negócios para buscar uma recuperação mais rápida possível durante e após a pandemia. Olha que interessante. E aí a gente tem um áudio também do Felipe Bazon, que é o CEO da Hedgehogs Digital. Algumas surpresas foram representadas aí nessa pesquisa, né? Existe um grande debate mundial sobre a utilização de pesquisas por voz, mas como ele explica, no Brasil esse comportamento ainda não está sendo amplamente utilizado. 2 dados que mais surpreenderam em toda a pesquisa foram, primeiro, em relação à busca por voz, que é um comportamento que muita gente relata que está em alta, até os meios digitais, né? Mas nós observamos que, com a pesquisa, apenas 2% dos brasileiros utilizam ela com frequência, diariamente. E quando a gente mistura com o texto, esse número sobe para 32%, mas isso é um número muito baixo ainda. O outro dado que chamou muito a atenção também foi o fato de que 30% dos brasileiros, né, entrevistados, que foram em todo o país, eles utilizam a pesquisa online para buscar informações antes de comprar uma loja física. Essas informações vão desde a direção, informações sobre a loja, avaliações de outros consumidores. Então esse foi um dado também muito interessante entre online influenciando as buscas offline. Olha que interessante, como também o comportamento da loja, digamos assim, como o estabelecimento aparece nas redes sociais, no meio virtual, isso pode interferir também na escolha do cliente, né, Vini? Isso, um exemplo rápido, Carla, por exemplo, quem vai no Google hoje e procura informação sobre um supermercado, por exemplo, na lateral direita do Google, por exemplo, ele visa o horário de pico do supermercado, o horário que tem mais gente ou menos gente no supermercado. Então, isso aí já te organiza, por exemplo, para você ir num horário fora de pico, para que você, por exemplo, tenha menos pessoas lá e diminua a possibilidade de você ser contaminado. Que interessante. Então isso é uma coisa que muita gente já usa e é um recurso que está gratuito lá no Google. Então, as pessoas cada vez mais, elas estão aprendendo, elas estão utilizando esses recursos de forma intensa. Então, ainda tem um áudio Tem uma falinha final aí do Felipe Bazon também, que ele fala exatamente desse crescimento das buscas, né? Vamos ouvir. Exato. O comportamento do brasileiro, ele está mudando nessa pandemia, principalmente por comportamento de compra e pesquisa online. A pesquisa constatou que 30% a mais estão fazendo pesquisas online e um número praticamente na mesma proporção aumentou em termos de compras online. Ou seja, o brasileiro não está só utilizando mais a pesquisa para buscar informações, não só de compra, né, sobre assuntos diversos, como também ele está comprando mais. Comparados nos últimos 90 dias com os primeiros 30 dias da pandemia, esse número salta de brasileiros que fizeram uma compra online de 15% nos primeiros 30 dias da pandemia para agora no final para 53%. Então esse foi um outro comportamento que a gente observou. 2, né? Está buscando mais e também está comprovadamente comprando mais online. E aí, Vini, tem um termo que eu gostei que você usa aqui, que é o empreendedor tem que estar atento ao digital. Porque o que acaba acontecendo? Cada vez mais a gente tem que estar atento a essa interação do físico com o digital. A pesquisa mostra aí com os 29%. O Bazon acabou de falar aí que 53% das pessoas realizaram compras durante a pandemia através do digital. Então você precisa ter algum comportamento, você tem que ter uma presença, você tem que se capacitar, você tem que ter pessoas para te assessorar. Então a gente não tem como fugir dessa situação, porque cada vez mais as pessoas vão estar grudadas nos seus computadores e nos seus smartphones. Isso. Uma pesquisa que saiu ontem no Valor Econômico, Carla, mostrando que muitas empresas já estão tomando decisões sérias de fechar os seus escritórios e trabalharem totalmente de forma em coworking e à distância com seus colaboradores. Então, o que isso vai refletir? Cada vez mais as pessoas conectadas, agora de casa também trabalhando. Então, vai ter redução de custos. Então, isso vai impactar no mercado imobiliário, porque muitas empresas vão estar entregando seus escritórios, mas, por outro lado, muitos desses colaboradores vão estar melhorando demais a qualidade de vida deles.
Porque imagina o seguinte, uma pessoa em São Paulo, a quantidade de tempo que ela passa, sei lá, 1, 2 horas para sair do trabalho, de casa para o trabalho e vice-versa. Então ela perde 3, 4 horas por dia. Existem estatísticas que mostram isso. Essa pessoa dentro de casa, trabalhando, ela vai ganhar muito em qualidade de vida. Então a gente não tem como fugir do fiscal. É isso. Vini de Oliveira, muito obrigada. Até semana que vem. Um abraço, amiga. Fica bem aí. Um abraço a todos aí. E vamos lá, galera. A gente vai vencer essa luta.